Um dia abençoado para vocês. Quero compartilhar novamente o meu devocional. Vou tentar fazer mais dias essa semana. Café com Deus Pai. Gosto muito desse devocional. Muitos me perguntam para eu indicar um devocional e eu certamente vou indicar para vocês Café com Deus Pai, que você consegue fazer bem rápido no seu dia, se você tem 10 minutos, é de uma linguagem simples para entender e é um devocional, uma leitura para cada dia do mês, concluindo então um ano todo de devocional. Hoje a palavra fala assim conosco: a fé que multiplica. 2 Reis 4, de 1 a 3, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Veio um credor que estava querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Um dos profetas que mais foi usado por Deus foi Eliseu. Quando ele estava na casa da viúva, que estava prestes a ver o seu filho serem tomados como escravos, ele a orientou a buscar vasilhas com os vizinhos. Indiretamente, a fé daquela mulher estava sendo medida, uma vez que ao reunir todas as vasilhas, o óleo multiplicou na medida exata para deixar cheia cada uma das vasilhas que ela conseguiu. É muito importante observar que se ela tivesse conseguido mais recipientes, teria mais óleo. Assim como se houvesse trazido menos, menor seria a quantidade do óleo multiplicado. Da mesma forma que agiu na vida daquela viúva, Deus não quer trazer só um pouquinho de unção à sua vida, mas fazê-la transbordar. Que maravilhoso, né? Que maravilhoso. A mulher teve o milagre alcançado depois que uma palavra foi liberada e a sua atitude contribuiu para o cumprimento daquela palavra. No entanto, há outro detalhe que também chama a nossa atenção no texto lido: o fato de o falecido marido ser reconhecido como um homem temente ao Senhor. Aquele homem havia deixado mulher e filhos também tementes a Deus. A herança deixada por ele estava em uma situação realmente difícil, mas o profeta de Deus age em reconhecimento à fidelidade daquele homem em sua vida e de sua família. O Senhor não desampara os seus filhos. Uma das chaves para o milagre é o temor, a certeza que a nossa vida está sendo mantida e protegida pelo cuidado de Deus. Amém? Gente, é tão poderoso a gente crer na palavra, é tão poderoso a gente ler a palavra e saber que Deus supre qualquer tipo de necessidade. Numa situação tão difícil como essa, os filhos dessa viúva já estavam sendo levados como escravos. O que essa mulher podia fazer? Ela não ficou parada. Ela foi conversar com o profeta. Ela foi pedir ajuda. E Eliseu, muito usado por Deus, então, o que ele fez? Orientou ela a pegar muitas vasilhas. O que podia estar ligado ali? Vasilhas, né, com o milagre que estava prestes a acontecer. Mas não era sobre a vasilha, não era sobre o azeite. Era sobre a fé daquela mulher. Era sobre a forma como ela agiu. Ela foi pedir ajuda, ela não ficou parada. Isso que acontece conosco muito de nós, né? Muito de nós, o que a gente faz? A gente fica parado diante de uma situação difícil, uma situação que aos seus olhos você já perdeu, que aos seus olhos não tem mais jeito. Não devemos ficar parados. Até aqui
o autor ele diz assim: muitos querem experimentar o espetacular, mas Deus quer que a gente viva o sobrenatural. Não o espetacular, mas o sobrenatural. Então eu convido você nessa manhã a pensar sobre isso. A pensar qual a situação aí. Qual é a situação que você já desistiu? Qual que é a situação que você já não tem mais o que fazer? Qual a situação que é uma situação tão improvável de dar certo, de acontecer um milagre? É essa situação aí que você precisa entregar ao Senhor, é essa situação que você precisa procurar ajuda, é nessa situação aí que você precisa colocar os seus joelhos no chão e começar a orar. Eu tenho um testemunho muito bacana para compartilhar com vocês no dia de hoje. Justamente o tema calhou para que eu estivesse compartilhando. A fé que multiplica é aquela fé que vai transbordar, sabe? Aquela fé que você não vai ver paredes ao seu redor, você não vai ver impedimentos ao seu redor para conquistar aquilo que precisa ser conquistado, para resolver aquilo que precisa ser resolvido. É dessa fé que eu tô falando. Não, Deus vai me dar a solução. Ele vai me dar. Eu vou orar, eu vou pedir com fé. Temor é uma das chaves para o milagre. O temor, sabe? Então, eu acho que falta um pouquinho, né, da nossa atitude. Ficamos muito parados nas situações que, aos nossos olhos, claro, eles são limitados, né? Eles são limitados, os nossos olhos. Às vezes a gente não consegue ver lá na frente a resolução daquela situação, mas não é com esses olhos que Deus nos convida a andar pela fé. É com os olhos que Ele quer colocar em nós, mas é a partir de nós. O que nós temos que fazer? Olha o que fez aquela mulher. Ela foi pedir orientação. O profeta deu uma orientação para ela. Ela foi obediente àquela orientação. E Deus fez um milagre. Não se tratava de vasilhas ou de azeite, mas se tratava da atitude daquela mulher. Ela foi em busca do milagre dela. Muitas vezes nós estamos conformados com o natural, o regular. Mas Deus quer que nós vivamos o sobrenatural. E aqui eu vou deixar um testemunho lindo que aconteceu conosco nessa semana. As aulas aqui, né, no Canadá, elas terminam em períodos diferentes, né? Elas começam em setembro. Então começou em setembro no ano passado e está terminando agora no mês de junho. E então meu filho teve os últimos testes, né? As últimas provas para fechar suas notas e então terminar o ano letivo. E com muita dificuldade, né? Aprender outra língua não é muito fácil. Quando ele chegou aqui, ele tinha sido só alfabetizado em português, então ele não tinha vivência com a língua, diferente da minha filha. Minha filha já tinha alguma vivência com a língua. Então, começar tudo de novo, ser alfabetizado, na verdade, ele pulou a parte da alfabetização em inglês, porque quando ele chegou aqui, ele já foi para grade 3, para a terceira série. Então, o que aconteceu é que veio as dificuldades no decorrer dos anos letivos e as dificuldades elas foram aumentando. Quando chegou na 7ª série, ele começou então a apresentar mais dificuldades, porque então as matérias elas foram sendo mais difíceis, ciências, matemática, interpretar, entender. Imagine, eu não poderia entender cálculos matemáticos. Para você ter uma ideia, é tão diferente do Brasil que o meu marido, que é nota 10 em matemática, né, engenheiro civil, não conseguiu acompanhar o raciocínio daqui para poder ajudar o meu filho. Então, foi se estendendo essa dificuldade
foi se estendendo. E quando chegou o ano passado, né, na grade 10, que ele tá indo para 11 agora, realmente começou a ficar mais difícil ainda, porque a dificuldade, né, conforme a grade, ela vai aumentando. E eu nunca cessei de orar, nunca cessei de orar. A minha oração era tão simples que, sinceramente, até me faltou, eu fui incrédula para ver o milagre, porque ela era tão simples. Mas essa é a oração simples que Deus espera de nós. Então eu orava todos os dias: Senhor, capacita meu filho para aprender o que vai ser ensinado hoje em sala de aula. Abre a mente dele para ele entender o que vai ser ensinado e ajuda ele a entender essa matéria que ele está com tanta dificuldade e tal. E eu também percebia uma resistência dele de estudar, porque uma vez que a criança não está entendendo o que ele tá estudando, ele não tem motivação para estudar, né? Eles já não gostam, né? Normalmente. Então, eu orava assim, sabe? Eu orava assim. E a oração, ela tem muito poder, né? A oração de mamãe, ela tem muito poder. E então eu vi que ele estava muito motivado a estudar para as provas nesses últimos dias. Eu até fiquei meio assustada, assim, de ver ele estudar tão intensamente por muitas horas, mas louvado seja Deus, eu orei: Senhor, capacita. Fui lá, coloquei as mãos na cabeça dele, pedi para que o Espírito Santo ajudasse ele. E depois, antes dele fazer a prova, eu pedi para que o Espírito Santo ajudasse ele a lembrar tudo que ele estudou. Mas eu sempre deixei claro para ele isso: o Espírito Santo só vai lembrar você das coisas que você estudou se você estudar, né? Então, para resumir, Deus fez um milagre tão grande, gente, tão grande. Foi tão bacana, foi tão legal ver o que estava acontecendo ali com meu filho. Para vocês terem uma ideia, até coloquei no meu Instagram, ele ganhou um prêmio de melhor nota na matemática em álgebra. Pensa num milagre. Pensa num milagre. Ele mesmo não estava acreditando que ele estava ganhando aquele prêmio de melhor aluno da classe em álgebra. Olha que Deus tremendo. Olha, se eu falar para vocês as notas em álgebra, as anteriores, vocês não poderiam acreditar que ele foi o melhor aluno. Mas é isso que faz a oração. Mas é isso que faz a nossa, sabe, o nosso mover. Não ficar parados mediante uma situação. Procurar ajuda, claro, gente, procurar ajuda com as pessoas certas também. Não vai procurar ajuda com qualquer pessoa. E se movimentar, vamos lá. O que eu podia fazer em relação ao meu filho, por exemplo? Procuramos ajuda nos anos anteriores para dar aula de reforço para ele em inglês. Já teve uma melhora, aí a gente percebeu uma melhora. Conversar com ele, incentivar ele, que ele pode e tal, e que nós estaremos à disposição até se ele precisasse que nós pagássemos uma professora, alguém para ele, mas que a gente sabia que ele era capaz e que a gente confiava nele. Então muitas palavras de motivação ali também a gente declarou sobre ele, de bênçãos. A oração de um pai, de uma mãe tem muito poder, gente, tem muito poder, né? Então assim, declaramos bênçãos e bênçãos sobre a vida deles, sobre a vida dele. E ele chegou com o prêmio de melhor aluno na sala em álgebra. Isso foi um milagre. Mas foram várias coisas que nós movimentamos para o milagre também acontecer, né? Pedimos ajuda, não ficamos ali parados. Pedimos ajuda, aula de reforço, oramos muito sobre ele, abençoamos muito ele. Eu orava diariamente para que Deus pudesse abrir a mente dele e trazer discernimento, sabedoria para ele entender a matéria. Então foram várias coisas, né? Nós temos que sim nos movimentar, nós temos que orar, nós temos que fazer algo, né?
Aqui a mulher foi procurar o profeta, né? E o profeta orientou ela, né? Necessariamente pode ser um caminho ou não. De repente Deus quer que você coloque os seus joelhos no chão aí hoje e se movimente, peça. Abra sua boca e fale o que você está precisando hoje, sabe? Não aquela oração geral, não fale com detalhes o milagre que você precisa hoje. Qual que é o milagre que você precisa hoje? Declare bênçãos, fale palavras de bênçãos, leia a Bíblia. Só esse texto aqui de 2 Reis já é um grande passo para você começar a leitura, para você se motivar. Então vou ler de novo. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Veio um credor que estava querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Olha que interessante esse texto. Quando ela foi pedir instrução para Eliseu, Eliseu perguntou, como posso ajudá-la? Eliseu não deu a solução para ela. Eliseu perguntou, como posso ajudá-la? Deus está esperando que você chegue diante dele hoje com essa mesma pergunta, como posso ajudá-la? Como posso ajudá-lo? Entende? Então, Deus está esperando que você pergunte para ele. E ele certamente vai te dar uma resposta, uma estratégia. Pode ser que ele não dê hoje. Persevere em oração, que ele vai dar. Enquanto isso, Deus está forjando você. Deus está amadurecendo você. Deus está te fazendo com que você vá aos pés dele para procurar ajuda. E às vezes o nosso milagre está à nossa porta, está do nosso lado. E nós, por causa da nossa pouca fé, não oramos como devemos. Não oramos como devemos. A palavra diz que nós não oramos como devemos. E que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Então, se achegue diante do Senhor hoje. Viva o teu milagre. Viva o teu milagre. Não fique vendo só as outras pessoas vivendo os seus milagres. Viva o seu milagre. Peça ao Senhor. Se ajoelhe agora mesmo. Peça a Ele. Converse com Ele sobre o que você precisa hoje. E certamente o Senhor está pronto, com as mãos estendidas, para te socorrer. Abra os seus ouvidos, não se distraia tanto. Não deixe se distrair com as redes sociais, não deixe se distrair com as outras coisas que você tem que fazer. Comece buscando ao Senhor 5 minutos, só você e Ele. Coloca um louvor de fundo, gente. Isso é uma estratégia muito bacana, porque o louvor te faz você focar, tá? Coloca um louvor. Eu gosto muito dos instrumental, porque nem a voz, às vezes, das pessoas me distrai um pouco. E aí eu começo às vezes, gente, eu não começo orando de cara, porque às vezes me faltam as palavras. Às vezes a gente não tá num dia muito bom, a gente nem tem, Deus, o que eu falo aqui com o Senhor? Nem sei por onde começar. Mas aí você vai falando, vai se derramando e vai conversando com Deus e você começa então esse diálogo com o Senhor, né? Se derrame diante dele e ele certamente, ele quer fazer um milagre na sua vida. Essa fé que a gente vive aqui no nosso dia a dia, ela é muito rasa. Deus quer que a gente tenha níveis maiores de fé, que nada possa abalar aquilo que nós acreditamos que Deus possa fazer, porque começa em nós. Se eu não acreditar naquilo que Deus pode fazer por mim, pela minha família, pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu marido, pelo meu casamento, pelo meu ministério, como que isso vai evoluir? Tem que começar por nós. A fé,
ela precisa crescer em você a cada dia. Essa fé, ela precisa ser inabalável, sabe? Sinceramente, eu nunca pensei que meu filho fosse ganhar um prêmio de matemática. Ele podia ganhar um prêmio na área de educação física que ele gosta, na parte tecnológica que ele gosta, mas a hora que eu vi que ele estava ganhando um prêmio em matemática, eu falei, meu Deus, como a minha fé é pequena. Né? Então, muitas vezes a gente limita o poder do Senhor. Somos nós. Sabe o que nós fazemos? Colocamos Deus numa caixinha. Não faça isso mais. Creia a ponto de você ver o milagre já acontecendo. Hoje eu vivo assim. Eu já vejo o milagre acontecendo. Aí eu falo com as pessoas certas coisas. Essa aí deve estar meio fora da realidade. Não é fora da realidade. É a fé inabalável, né? E muitas vezes também, não compartilhe tudo com as pessoas. Não compartilhe. Eu aprendi muita coisa. Muita coisa a gente não deve compartilhar. Porque as pessoas que não têm a mesma fé com a gente, vai dar risada na nossa cara. Mas seja sábio, seja sábia. Tem coisas que é só entre você e Deus. Amém? Então eu quero deixar essa palavra para você hoje. Eu quero declarar um dia abençoado sobre a sua vida. Eu quero declarar uma fé inabalável sobre a sua vida e que você continue orando, não desista daquilo que você já tem orado. O teu milagre vai acontecer. Tá bom? Que Deus te abençoe. A hora que você estiver vendo esse vídeo, que essa palavra venha sobre você de uma forma devastadora, assim, que ela te encontre, de uma forma poderosa e que você seja fortalecido e fortalecida nesse dia. Que Deus te abençoe.